Manhã na Rio. Entrevista. Pesquisas mostram que os colaboradores brasileiros são os que mais sofrem de ansiedade. O levantamento feito pela empresa Robert Half revelou que 42% dos entrevistados do Brasil apresentaram sintomas desse problema de saúde no trabalho, enquanto que a média mundial é 11%. Mas por que esse é um problema tão recorrente entre os trabalhadores de terras tupiniquins? Vamos saber com a psicóloga Lívia Marques. Bom dia, Lívia. Seja bem-vinda aqui ao Manhã na Rio e à Rádio Rio de Janeiro. Olá, bom dia, como vai? Vai tudo bem, tá tudo tranquilo. Lívia, vamos contar aqui para os nossos ouvintes o que é esse transtorno de ansiedade e quais são os principais sintomas. Então, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente está falando, na verdade, da angústia do futuro, né? Do sofrer pelo futuro, daquilo que pode vir a acontecer. Na verdade, muitos de nós sofremos dessa angústia, só que alguns sofrem de uma forma muito mais elevada dessa angústia. Não conseguem perceber que acaba causando danos psicológicos e muitas vezes danos físicos. Então, quando eu falo disso, eu falo de isolamento, eu estou falando de depressão, eu estou falando também de transtorno bipolar, eu estou falando de obesidade, de compulsividade, eu estou falando de pessoas que são desorganizadas, pessoas que não sabem lidar com as outras, excessos de raiva e várias outras situações. Nossa, eu realmente, para mim é curioso, eu não imaginei que a ansiedade causasse tanta coisa assim. A gente vive num mundo complicado, né, com pressão no trabalho e pressão em volta da gente, né, porque essa rapidez das informações, a rapidez de tudo, e celular e internet, a gente sem querer fica nesse ritmo acelerado, né, e como é que a gente pode tentar controlar, pelo menos, essa ansiedade no nosso dia a dia, já que a gente é bombardeado o dia inteiro, né? Sim, é o dia inteiro, o tempo inteiro, o momento inteiro, né? Hoje a nossa sociedade, a gente vive uma cultura de responder o tempo inteiro, falar o tempo inteiro, estar conectado o tempo inteiro. E um grande detalhe é que a gente está levando isso para as nossas crianças. Todos os dias, as nossas crianças também estão começando a sofrer de ansiedade num nível em que está ficando doentio para eles também. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. E aí, o que acontece? Quais são as formas de a gente começar a trabalhar com isso? Algumas pessoas, eu sempre digo o seguinte, algumas não, digo para todo mundo. Todos nós deveríamos ter um psicólogo para chamar de nosso. Todos nós, porque todos nós temos N situações e que precisamos resolver e estão mal resolvidas. Psicólogo é como também você ir ao médico, por exemplo, fazer uma rotina. Todos nós fazemos isso. É verdade. Deveríamos, né? Só que as pessoas não fazem, na verdade, né, com o psicólogo. E aí, o seguinte, a gente hoje tem uma situação que as pessoas sofrem, e, na verdade, a gente tem níveis de ansiedade. Ah, Lívia, como assim níveis de ansiedade? Baixo, médio, né, moderado e até mais alto, na verdade. E aí, a gente precisa começar a perceber isso, porque em alguns casos, você acaba sofrendo a questão de somatizar as situações. Então, você precisa ter cuidado com isso, você precisa ter tato com isso. Quando você perceber que isso está prejudicando a sua vida, o seu dia a dia na sua vida, é recomendável que você procure um psicólogo. Mas assim, vamos lá, nem todo mundo pode, óbvio, pagar um psicólogo. Seria ótimo se todos pudessem, né, receber esse auxílio que é tão importante. Existem outras coisas que as pessoas podem fazer para pelo menos diminuir esse nível de ansiedade? Eu digo o seguinte, dentro da psicologia, de atendimento psicológico, nós temos SPA dentro de faculdades que prestam serviços de psicologia gratuito. Opa, isso é bom. Nós temos psicólogos que têm dias que fazem consulta social, tá? Com valor diferenciado. Eu sou uma dessas psicólogas que atuam dessa forma também, né? Mas para isso a pessoa precisa passar por toda uma entrevista. E nós temos ONGs que também prestam esse tipo de trabalho. Então, o serviço de psicologia, ele é acessível.
tá bom? O serviço de psicologia, as pessoas podem procurar que elas conseguem o atendimento. Então, de repente, é interessante realmente a pessoa correr atrás mesmo, né? Pesquisar na internet e se informar por quem encontra. As faculdades que possuem cursos de psicologia, elas também, psicólogos que fazem esse tipo de serviço de consulta social. A pessoa precisa perguntar, ela não pode, na verdade, pré-julgar, né? A gente tem essa questão do pré-julgamento, de achar o valor, de precificar. E a gente não tem que precificar, a gente tem que conversar com o profissional. E aí, essa é uma das formas. Uma outra coisa que eu sempre indico aos meus pacientes é a questão de exercício físico. Claro. Né? Isso é importantíssimo. Seja um pilates, seja uma academia, jogar futebol, correr, fazer uma meditação, alguma coisa que dê prazer a essa pessoa. Porque também vai auxiliar para que essa pessoa, ela desestresse, ela comece a focar em outras coisas também. E uma outra coisa, ter propósito de alguma coisa que ela faça. Porque quem trabalha e tem ansiedade voltada para o trabalho, o que acontece? Essa pessoa, ela provavelmente não vai ver mais o trabalho de uma forma prazerosa. Ela vai ver o trabalho de uma forma que vai estar trazendo coisas ruins para ela. E quando eu falo de trabalho, eu ainda falo mais ainda. A gente fala sobre assédio moral, sobre falta de políticas da empresa que não sabe lidar com essas questões. Não, eu justamente passar para essa parte das empresas mesmo, porque claro que se uma empresa não cuida do seu funcionário ou não se preocupa com esse lado do funcionário, vai haver um prejuízo, também isso volta, né, para a empresa. Você tem prejuízo de produtividade. Exatamente. O que os líderes podem fazer deveriam, né, fazer para tratar melhor, cuidar dos seus funcionários, porque eles não pensam nessa saúde psicológica, né? Não pensa. Pensa na produtividade. Muitos pensam na produtividade, no lucro, no dinheiro. Se o cara não souber, na verdade, ser líder e ele for chefe, porque muitos falam que são gestores, mas na verdade não são gestores, são chefes. E aí, quando você é gestor de verdade, você tem todo um trabalho organizado para que você dê valor e motive o seu colaborador, que é um ótimo colaborador, é um ótimo talento. Agora, se você não fizer isso, você perde. Uma outra coisa, você tem um RH muito bem estruturado, um RH que saiba trabalhar com isso. E perguntaram em uma entrevista recentemente se era necessário, se é importante uma empresa, seja ela grande ou não, ter um psicólogo para trabalhar junto no seu RH. Sim, é importante. Vou dar um exemplo, eu trabalhei como coordenadora de um departamento de motivação e desenvolvimento de colaborador, e eu fazia atendimentos emergenciais, e no caso, se fosse necessário, eu encaminhava para outros profissionais para que essa pessoa tivesse atendimento. A gente fazia programas de motivação, programas de desenvolvimento, de treinamento, tanto para líderes, gestores líderes, quanto para chefes, para que eles se tornassem líderes. E também fornecíamos feedback. Então, se um RH ele é bem estruturado, ele sabe o que ele está fazendo, há a possibilidade dele trabalhar essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade, essa falta de motivação, às vezes que vem causada pela pressão, dentro da empresa dele. E aí ele tem produtividade, ele tem aumento de produtividade, porque o nível de absenteísmo, ele diminui. Ah, com certeza. Lívia, então, eu acho que uma das dicas mais importantes aqui que a gente pode passar para os ouvintes, então, é procurar esse atendimento que existe, né, que existe disponível, aí acessível a todos, né, e procurar se distrair um pouco, que a gente precisa desconectar um pouquinho desse estresse do nosso dia a dia. Lívia, obrigada mesmo pela sua participação. Você quer deixar algum telefone, algum site para contato, para os ouvintes poderem... Sim, eu vou deixar sim. O meu Facebook é psicóloga Lívia Marques, meu Instagram psicol.Lívia Marques e o meu telefone eu atendo na Tijuca, 21-99713-6690. Em março eu vou estar lançando o livro. Que legal. E aí a gente pode estar conversando mais ainda sobre o assunto, tá bom? Com certeza, porque é muito importante, que é o nosso dia a dia mesmo, que todos nós estamos sob essa pressão. Lívia, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui, super importantes, para a gente levar o nosso dia a dia de uma forma mais leve. Obrigada e até a próxima, viu? Bom dia. Obrigada, bom dia.